Você deve ver muitas igrejas por muitos lugares que você passar. O que estas igrejas têm como princípio e o que estas igrejas têm como forma e o que estas igrejas têm como prática, você só conhece se você entrar em uma delas. Eu quero lhe convidar a entrar e a conhecer uma igreja presbiteriana do Brasil. E dentro desta igreja, possivelmente, você encontrará um propósito, o propósito daquela igreja. E qual é este propósito, biblicamente falando? Está em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a prática fundamental, porque é um resumo da lei e é uma prática comprometida com Deus e com o ser humano. Primeiro com Deus. A ênfase é adorar a Deus. Então, se você entrar em uma igreja presbiteriana, o primeiro propósito que você verá ali é o da adoração. Você fará parte de um culto, você viverá a experiência de estar entre um povo que adora a Deus, porque nos nossos princípios litúrgicos está a adoração ao Senhor. Então, o propósito inicial da igreja é adorar a Deus. A igreja adora a Deus publicamente no seu culto. Por isso, o culto precisa ser um culto de glorificação a Deus. Todos os nossos cultos têm uma forma só, de adoração a Deus. Nós não temos cultos diferentes na nossa igreja. Nós temos um tipo de culto só, o culto a Deus. Um culto preferencialmente de teologia, fundamentalmente bíblica, um culto de exposição das Escrituras, um culto de orações de glorificação e de relacionamento com Deus, um culto de cânticos ao Senhor e à sua glória, ou seja, um culto histórico, confessional, um culto que se compromete com a adoração. Esse é o primeiro propósito da igreja reformada. Nós começamos com o culto e damos grande importância a ele. O segundo aspecto é que, além de adorar a Deus, nós também temos o propósito de testemunhar de Deus, que aqui no texto está caracterizado com a expressão: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o nosso propósito é duplo: adorar a Deus e testemunhar de Deus. Adorar a Deus e testemunhar de Deus. A quem? Ao nosso próximo. Como? Com amor. Qual é o amor, o maior amor que se pode ter a alguém? Testemunhando de Deus. Então eu digo a você que vai conhecer uma igreja presbiteriana que provavelmente você se sentirá muito amado ali. E este amor que você receberá é o testemunho de Deus que os presbiterianos estão expressando a você. Não é que nós temos mais amor do que outras pessoas. Não é que sabemos amar de uma maneira melhor do que outras pessoas. Não é que talvez tenhamos técnicas de acolhimento mais desenvolvidas do que outras pessoas ou igrejas. Mas se tem uma coisa que todo presbiteriano raiz tem, é o entendimento da adoração a Deus e do testemunho de Deus. Nós testemunhamos de Deus através das nossas práticas humanas, dos nossos relacionamentos, da nossa convivência, que começa com o acolhimento à igreja, a recepção, o envolvimento dessa pessoa com a vida da igreja, a capacitação dessa pessoa para trabalhar em prol do evangelho e, ao final, o acompanhamento dessa pessoa na sua vida já transformada pela palavra que ela ouviu, porque no culto, enquanto adoramos ao Senhor, o Senhor faz a sua obra. Pela palavra. Então eu quero, com isso, finalizar relembrando
A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um compromisso com este propósito: adorar a Deus e testemunhar de Deus. Adorar a Deus é na direção vertical e testemunhar de Deus é na direção horizontal. Adorar a Deus de maneira plena e testemunhar de Deus de maneira plena. Conheço uma igreja presbiteriana do Brasil, conheço os seus propósitos.